Descolonização africana, século XX. Né? Quando falamos de descolonização, é preciso pensar que existia antes disso uma colonização. Né? Esse processo de colonização africana ele é bastante antigo, né? Ele remonta ao século XVI, né? Século em que principalmente se utilizou a África como fonte de mão de obra escrava, né? Você basicamente tinha nações como Portugal e Inglaterra que retiraram nações inteiras da África e transportaram para outros continentes para que eles pudessem fazer o trabalho escravo. No entanto, no século XIX, vai haver um outro fluxo de colonização. Né? Esse fluxo ele é chamado de neocolonialismo. E ele basicamente é resultado do que nós chamamos de imperialismo. E o que é o imperialismo, professor? O imperialismo é um processo em que o capitalismo industrial, em busca de diminuir os gastos com a produção de mercadorias, vai tentar se instalar em lugares em que exista mão de obra barata e matérias-primas em abundância. No caso da África, a África basicamente oferecia matérias-primas em abundância. Estamos falando de petróleo, estamos falando de pedras preciosas, estamos falando de ouro, né? Então, basicamente, a França, a Inglaterra e Portugal vão se lançar nessa empreitada que é a de explorar o continente africano, né? Basicamente, você tem alguns paradoxos, né? Principalmente com a chegada do século XX. Né? Que paradoxos eram esses? Após a Segunda Guerra Mundial, né, começava-se a se questionar a colonização, principalmente por quê? Porque você tinha nações como a Inglaterra e a França, né, que lutaram contra o nazismo e o fascismo, que eram ditaduras, mas no final praticavam ações ditatoriais no continente africano. Então, basicamente, isso acabava causando uma contradição. Como é que você fala em libertar as nações de uma força cruel e exploradora, sendo que você também se utiliza desse tipo de força? Os anos 30 e 40 da África, né? Então, entre 1930 e 1940, né, vai começar a surgir já uma geração que não vai aceitar a dominação dos estrangeiros europeus. Né? É esse grupo que passa a questionar, que passa a tentar se organizar em movimentos para poder criar uma ideia de que aquela situação não era uma situação boa para o povo africano. Né? Que as pessoas não deveriam se submeter. E eles vão principalmente denunciar a exploração e a violência da colonização. Então, basicamente, você tem uma geração de pessoas que questionam o poder estabelecido e que vai sofrer, né, a partir da violência, né, que os sistemas administrativos vão impor a eles. Né? Então, a gente está falando de prisão, a gente está falando de assassinato, a gente está falando de desaparecimento. Né? Então, você tinha essas forças que você tem, então, tanto forças que se davam na questão moral mesmo do julgamento, de como essas nações elas passavam a se observar nesse momento, né? De como elas sofriam pressões internacionais, né? Você tem uma série de instituições questionando essa forma de explorar outro continente, principalmente rompendo com uma ideia do que seria uma autodeterminação, né? Que é a ideia de que os africanos eles não se governam porque no final das contas eles não possuem valores de civilização. Então é preciso que o inglês, por exemplo, vá lá, né, administre aquele lugar porque aquelas pessoas não têm condições de sozinhas administrarem sua própria nação, seu próprio território. Né? Dentro desse contexto, né, principalmente ali nos anos 30, 40, 50, 60, né, que vai surgir um movimento chamado pan-africanismo. Né? O que é o pan-africanismo? O pan-africanismo, inclusive, é uma forma de identidade. Né? Basicamente, ele é um movimento que engloba os afrodescendentes que viviam nas Antilhas e Estados Unidos, ou seja, eram afrodescendentes que estavam fora do continente africano, né?
esses afrodescendentes que estavam fora do continente africano, eles tentavam principalmente apoiar os povos africanos na luta contra a opressão e segregação racial, né? Porque basicamente o que você vai ter são grupos que eram descendentes de colonizadores que se estabelecem em uma situação social melhor, né? E vão passar a dizer que os negros não deveriam conviver perto ou não deveriam estar nas mesmas funções que eles estavam, né? E é dentro desse contexto de pan-africanismo que vai surgir um valor, que é o valor de negritude, né? A negritude basicamente vai ser a ênfase na valorização da cultura negra, principalmente para demonstrar que a África possui uma cultura própria, né? Que você tem os grupos afrodescendentes que possuem uma cultura própria, né? E que essa cultura muitas vezes era negada a eles, né? No caso do Brasil, por exemplo, a gente pode pensar nas questões relacionadas ao próprio preconceito a religiões de matriz africana, né? O candomblé, por exemplo. Né? Basicamente, os grupos brancos tentam suprimir a existência desses cultos. Né? E isso acontece justamente porque você tem uma sociedade que é basicamente pautada nos valores, em valores raciais, né? Em valores que, inclusive, culturais, que ao longo do tempo foram feitos para discriminar a cultura afrodescendente. E aí você tem a diversidade de lutas pela independência. Né? Por que eu estou chamando de diversidade de lutas? Apesar de você ter uma série de movimentos que se iniciam principalmente em 1950 e daí então vem até os anos 90, que essas lutas elas não se deram de formas, as independências elas não se deram de formas iguais, né? Não foi feita da mesma forma para todos os lugares. Cada lugar travou suas próprias formas de lutar, né? E suas próprias formas também de chegar à independência. Então, por exemplo, Gana, que foi a primeira nação africana a se tornar independente, né, sul-africana a se tornar independente, ela vai basicamente conseguir isso através de negociações e pressões internacionais, né, em 1957. Né. Principalmente, porque você vai ter aqueles questionamentos que eu estava falando inicialmente aqui no vídeo. Né? Gana vai ser, assim, considerada um grande exemplo para todos os outros processos de independência, né, sul-africanos, principalmente porque eles basicamente porque eles foram os primeiros. Né? Mas você tem a Nigéria, que 3 anos depois de Gana também consegue sua independência. No caso da Nigéria, ela teve que, inclusive, suprimir um grupo interno que também queria se tornar independente, né? Então, a independência acontece principalmente também por negociação e pressão internacional. Né? Você vai ter a Argélia, que é uma colônia francesa, né, também do continente africano, que vai conseguir sua independência principalmente a partir das rebeliões, né? Rebeliões que são construídas através de uma ideia de pan-arabismo. Então, assim como você tem a ideia do pan-africanismo, né, o pan-arabismo vai tentar unificar os grupos de origem árabe, né, e para que eles pudessem tanto colocar a sua cultura, né, como uma cultura importante, quanto questionar o próprio movimento de segregação que ser muçulmano causava, né? E aí eles vão fazer isso por meio da criação de partidos políticos, né? Então a independência lá acontece muito mais por essas vias de uma política interna, né, do que necessariamente pela uma política externa. E ela se dá entre 1954 e 1962. Assim como a Argélia, né, o Egito também vai implicar o mesmo tipo de forma de se tornar independente, né, através do pan-arabismo e da criação dos partidos políticos. Né. Ao contrário do que a Argélia teve, né, que são as rebeliões, né, o Egito não vai por esse caminho. Né. E aí, por fim, você tem as colônias que são de Portugal, Guiné, Moçambique e Angola. Essas colônias, elas basicamente se tornaram independentes após
a derrubada dos governos ditatoriais em Portugal, né, através da Revolução dos Cravos. Mas é importante salientar que não é a Revolução dos Cravos que causa a independência africana, né, que causa a independência dessa África portuguesa. Né? O que causa a independência também são as próprias lutas internas que são traçadas em Guiné, em Moçambique, em Angola, né? As formas de pressionar o próprio sistema colonial através de questões como, por exemplo, a cultura. Né? E agora nós vamos para o último caso, que é o caso da África do Sul. Né? Por que tratar da África do Sul separado? Porque a África do Sul, tecnicamente, é o processo que você teve a colonização com maior extensão. Né? Você vai ter uma África do Sul que é marcada por um regime chamado apartheid, é um regime de separação ou segregação racial. Né? Esse regime tanto proibia que os negros, que os africanos dividissem os mesmos espaços urbanos é, que as populações descendentes dos colonizadores, principalmente ingleses e holandeses. Além disso, vai proibir o casamento interracial, ou seja, o casamento entre os africanos e entre os africanos do sul e os grupos que eram descendentes dos colonizadores. Né? Para além disso, você tem a proibição na participação política e na aquisição de propriedades. E como é que vai ser sufocado os movimentos que vão questionar essa colonização da África do Sul? Basicamente, eles são tratados com muita violência. Né? Você tem o caso, por exemplo, do Nelson Mandela. Né? Nelson Mandela, que fazia parte de um movimento estudantil, questionou um movimento que estava voltado à supressão dos dialetos na África do Sul, né, justamente para colocar nas escolas o africanês, né, que era um idioma falado principalmente pelo colonizador. Né. Nelson Mandela vai fazer parte desses movimentos de questionamento, ele vai acabar preso. Né. É somente nos anos 90, com as pressões internacionais, que você vai ter um retorno à legalidade, principalmente dos partidos políticos, né? Que os partidos políticos que eram oposição, eles acabavam sendo reprimidos, né? E aí, em 1994, Mandela vai se tornar presidente da África do Sul e vai começar a dar uma outra dimensão, principalmente pela finalização de todas as leis que remetiam ao apartheid. Então, feito isso, é hora da nossa atividade.